Bom, boa tarde a todos. Nós somos o grupo 5. A gente vai dar a segunda parte da aula sobre ChatGPT barra API da OpenAI. Hoje a gente vai falar sobre Prompt Engineering, Plugin Development e um Functional Calling. E umas curiosidadezinhas aí que teve. Enfim, pode passar. Bom, Prompt Engineering, para quem não sabe, se trata da formulação cuidadosa de prompts, né, ou instruções que você fornece ao modelo quando você quer, para você direcionar, enfim, a geração de texto ou a resposta dele de maneira desejada. É o que você vai, no exemplo do chat GPT, é o que você vai estar lá digitando para o chat GPT. Isso é o prompt que você envia para ele. Prompt Engineering seria essa habilidade de você fazer um prompt decente, né, no caso. Bem, é uma habilidade nova que vem sendo requisitada ultimamente, porque é por causa dessa popularização, né, de modelos generativos, de linguagem, de imagem. É, as pessoas falam muito, para você conseguir utilizar bem essas novas ferramentas que têm surgindo, você tem que saber fazer um bom prompt, etc. É, ela vem para isso, para fazer para buscar essa otimização na eficiência da interação da humano e máquina, né? Porque para você ter essa eficiência, né? Quando você quando você for fazer o prompt, porque se você fizer um prompt de um modo eficiente, você vai ter um resultado melhor para a sua tarefa, você vai ter um retorno melhor. Pode passar. É, Enfim, aí o que a gente viu muito no livro de referência, que era essa prática de dicas, não tem muita teoria por trás, né? Enfim, mas algumas dicas muito comuns o utilizo de modelos mais atuais. Obviamente, os modelos mais atuais, eles são melhores, não tem muito para onde correr. Outra dica é que aqui agora a gente vai para as dicas mais práticas que você bota no texto mesmo. É, Coloque as instruções no início do prompt. Dessa forma, porque você coloca. Desculpa. Os modelos, eles geralmente seguem o que é apresentado em primeiro no prompt para gerar a resposta. Então, por exemplo, a instrução, se eu quiser fazer uma tradução, no exemplo abaixo ali, eu coloco traduza, depois eu coloco a frase a ser traduzida, e depois daquelas três tralhas, eu coloco a instrução que aquele é para fazer, que é do inglês para o português, nessa especificação. É, Outra dica, ser específico e descritivo, fornecer instruções claras e detalhadas, mencionando o contexto desejado, resultado, comprimento, formato, estilo. Ou seja, você tem que ser muito, muito específico na hora de fazer o seu prompt, porque para poder ter o retorno que você quer, porque os modelos nem sempre eles conseguem. Eles não conseguem adivinhar o que você quer, eles podem acabar alucinando, enfim, fazendo coisas meio esquisitas, aleatórias, e trazendo informações incorretas, mas muitas vezes é por causa do prompt que você tá colocando. Pode passar. É, Outra dica que você pode fazer é colocar o formato de saída que você quer por meio de exemplo. Você pode do seu prompt falar para o modelo que o jeito que você quer que a saída, a resposta dele venha. É, Reduza descrições vagas e imprecisas, opte por instruções concisas e precisas. Não tem muito para onde, não tem muito o que complicar. Forneça orientações claras sobre o modelo, como deve abordar a tarefa. Pode passar. Aqui é a parte um pouco mais prática, visual, que vai ficar melhor de enxergar isso que eu tô falando, do que eu falei. Essa dica dê uma identidade ao modelo, isso ajuda ele a responder coisas mais específicas. Nesse exemplo que está aí, você fala para o modelo que ele é um historiador especializado em civilizações antigas. Quando você dá essa especialização, essa identidade ao modelo, nas próximas perguntas que você fizer para ele sobre desse contexto,
é mais certo de que ele vai te fornecer respostas corretas ou respostas mais próximas do seu objetivo. Pode passar. Outra dica que você pode colocar, que você pode, outra coisa que você pode fazer é colocar um contexto relevante para a tarefa. Nesse exemplo, no prompt que está embaixo, o contexto, esse contexto relevante, essa especificação é no século XVIII, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Você colocando esses contextos, você vai conseguir é, induzir o modelo a trazer uma resposta mais alinhada ao que você quer. Pode passar. Outra coisa, essa também é muito mais direta, descrever a tarefa especificamente. Você pode ver no prompt, tipo, o prompt é muito específico, não tem muita enrolação. Pode passar. Ah, colocar condições específicas para evitar que o modelo alucine, o que respondem corretamente. Essa elucidação do modelo que eu tinha falado, ele respondendo coisas meio, meio esquisitas. Por exemplo, você pode ver no prompt, que no início do prompt está escrito baseado em evidências científicas. É, aí tá, você pode ver também no final está escrito, por favor, evite especular ou fazer ou tentar chutar, né, sobre o assunto. Pode passar. Outra forma de ter uma resposta que você quer, você colocar labels no seu prompt para fazer com que a resposta venha estruturada de uma forma específica. Você pode ver embaixo. O prompt é sobre pegar informações sobre a grande barra de corais é, nessas nessas categorias, né? Localização, e você pode ver que tem um label para onde deve ficar a localização, onde deve ficar o tamanho, a biodiversidade, as ameaças, os efeitos, os esforços de conservação, enfim. E aí a resposta você pode ver que, enfim, é só para só mostrar que a resposta vem do formato que você colocou os labels na ordem certinho. Enfim, pode passar. Outra coisa que você pode fazer é injetar contexto, injeção de contexto. Essa imagem ficou um pouco pequena, mas é, o prompt é basicamente, por favor, você tá pedindo pro chat GPT para ele me dar uma pequena análise dos pontos positivos e negativos de uma certa empresa. Aí embaixo tem todo um texto do contexto da empresa, tipo a empresa XYZ, é uma empresa de líder em tecnologia, papapá, tem todo o contexto da empresa. E você está injetando o contexto pro modelo ele saber mais da sua empresa para poder responder então o seu prompt. Pode passar. Agora o Luca vai falar. É, no capítulo 12 do livro, eles começam a dar uma explicada sobre o plugin development, né, que seria basicamente usar plugins para conectar o ChatGPT a aplicações de terceiros e interagindo com APIs definidas pelos desenvolvedores. E isso permite que tipo, sejam feitas recuperações de informações em tempo real, que sejam acessadas informações de base de conhecimento, com dados pessoais, mais personalizados. Seria basicamente você treinar o GPT com dados mais específicos, né, sobre a sua própria base. Uma cara que não está passando. Passou. E calma, passou demais? Não. Tá. E aí eles têm um arquivo de manifesto, que esse é o nome que foi dado no livro, pelo menos, e a especificação da OpenAI para definir a funcionalidade desse plugin. E o GPT consome esses arquivos para entender a funcionalidade do plugin e a especificação da API, uma descrição em linguagem natural, permite que o modelo faça chamadas proativas para a API. E assim o modelo recebe uma resposta e gera uma resposta para o usuário, combinando os dados da API com as capacidades de linguagem natural. E aí assim vai gerando uma resposta mais personalizada para aqueles dados. E aí que alguns dos plugins, que isso nem estava no livro, na verdade, porque quando lançou o livro ainda estava em fase beta, se não me engano. E aí já tem esses que foram lançados mais recentemente, né? A gente deu uma pesquisada e encontrou esses que a gente achou interessante. Esse Notebook, que é para trabalhar com dados de notebooks de Python, SQL, o Markdown, que seria mais HTML, né?
esse Weather Report com dados meteorológicos, o Expedia, planejamento de viagem, que era até um que eles sugeriram no livro, de tipo, de dar as informações pessoais sobre voos, sobre transportes que vai dar, e esse Speech que é a transformação de texto em áudio. E aí eles dão, faz um live tutorialzinho sobre como fazer a construção de um plugin, que começa criando um arquivo e hospedando no próprio domínio, né? E aí botando aqui no AI Plugin JSON, que aí você vai ter um arquivo com os metadados sobre o plugin, detalhando quaisquer, tipo, autenticações, especificações sobre os endpoints que vão ser expostos. O, Você faz um registro do plugin no ChatGPT UI, é, e aí, se for necessário dar uma autenticada, é necessário fornecer um client ID e um client secret, ou uma chave de API, e feita uma ativação manual pelo usuário. E, no livro também fala que durante a fase alfa, os desenvolvedores dos plugins podem partilhar seus plugins com um número limitado de usuários. É, não tenho certeza aqui agora, mas acredito que, como já não está mais em fase alfa, tipo, já tem alguns plugins, tipo esses, talvez essa limitação seja um pouco menos restrita, né? E esse daqui é um exemplo do arquivo de manifesto, que é aquele AI plugin JSON, e ele é basicamente uma ID para dizer para o GPT tipo, quais dados que ele vai acessar e o que vai ter no domínio da API. E aqui tem esse outro arquivo também, que são a especificação dos documentos da API. E basicamente também funciona um pouco como metadados, mas metadados diferentes. Bom, então agora eu vou falar sobre function calling. O que é o function calling? É quando você dá para o GPT a possibilidade dele chamar funções do seu código para ele utilizar isso. Como, por exemplo, o ChatGPT 3.5 ele não tem acesso às últimas notícias, né? Então, o exemplo que a gente criou aqui seria o exemplo das mais novas notícias, né? Então, pode passar. Aí, para esse exemplo, né, a gente vai estar usando essa query, né, que é me faça um resumo das últimas notícias com menos de 20 palavras. No caso, é só uma notícia, mas enfim. Pode passar. Isso daqui é o jeito que a gente meio que descreve para o ChatGPT como que a gente está dando essas funções para ele. Então, ali eu estou falando o nome, que é Get Latest New, a descrição, que essa função te dá as últimas notícias, e tem os parâmetros, né, que ele tem um objeto, que tem a data da notícia e tudo mais. Pode passar. Então, a gente vai estar usando essa função aí para rodar os próprios ChatGPT, né? Vocês podem perceber que a gente está passando, além do message, que é normal, que nem a gente mostrou na última apresentação, a gente também tem que passar o function, um array de funções, né, que é aquele ali que eu acabei de mostrar, e esse parâmetro function call alto, né. Aí para ver se o ChatGPT está utilizando alguma das nossas funções, a gente tem que ver se na mensagem tem essa string que é function call. Aí nesse caso estou dando um if, se tiver function call, você usa a função que a gente deu, né, que é use latest news. Quer dizer, não é a função que a gente deu, é essa função aqui que eu estou mostrando agora. Pode passar. Esse use latest news, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma outra chamada para o ChatGPT, só que dessa vez com a resposta da nossa função. Entendeu? Então ali no Messages eu estou passando também uma outra coisa que é para falar, isso aqui é o resultado dessa função get latest news. Entendeu? E o resto aí é só para dar um printzinho mais bonitinho, né? Aí, rodando isso aí, a gente tem o resultado, né? Que a notícia que eu dei para ele ler foi da demissão do Sam Altman lá, né? Então ele me deu esse resuminho aí da demissão do Sam Altman. E é isso. Então, alguns dias atrás teve a conferência da OpenAI do Dev Day e foram apresentadas algumas features bem importantes para esse futuro do GPT. A principal, o GPT-4
Turbo, né, a versão melhorada do GPT-4. Assim como eles fizeram no 3.5, também botaram Turbo. A diferença do GPT-4 é que ele consegue suportar muito mais tokens, ou seja, 128 mil, cerca de 4 vezes mais que o GPT-4 antigo. E também ele apresenta duas versões, uma só para analisar texto e outra que é para imagem e contexto textual também. Além disso, a base de conhecimento dele, ou seja, tudo que ele sabe da internet, todos os dados que ele recebeu, são até de abril desse ano. Então, ele conhece muito mais coisas da atualidade do que o GPT-4, que, se não me engano, foi encerrado em 2021 ou 22. Eu não lembro direito. E também, essa é uma aspa do próprio, acho que do próprio Sam Altman na apresentação, pode ser, que ele falou que o preço de output dele é muito mais barato do que mesmo o GPT-4. Sendo mais eficiente, ele é mais barato em todos os sentidos, de input e de output de tokens. É, Além disso, isso é uma comparação entre o GPT 3.5, o 4 e o 4 Turbo. Eles têm a base de conhecimento até setembro de 21, os de 3.5 e o 4, enquanto o GPT 4 Turbo tem quase 2 anos, 1 ano e meio de conhecimento. Além disso, eles botaram somente para desenvolvedores que pagam preview, e eu vi recentemente também que eles bloquearam acesso para novos assinantes, porque a demanda estava tanta que eles tiveram que cortar. Além disso, ele consegue fazer não só texto e imagens, como o GPT-4, ele também consegue transformar o texto em discurso, né, em speech. E, como eu disse, a janela de contexto é muito maior do que todos eles, do que o 4 e o 3.5. Pode passar para a próxima, por favor, Luca. É, Dois features interessantes que ele comentou no Dev Day, que é o JSON Mode, que força o GPT a responder sempre em JSON, que é importante para aplicações web, que agiliza bastante. E também essa Assistance API, que eles deram uma focada só nisso e criaram uma feature no próprio site da OpenAI para isso. Antigamente, nas versões antigas, era possível. Deixa eu ver as notificações. Era possível já fazer, só que de uma forma mais genérica, né? Você falar para o sistema, pô, você é um assistente que ajuda, até como o André comentou ali, do historiador. Mas agora tem essa função de criar um cliente e fazer, de fato, um assistente. Acho que é isso. Muito obrigado pela apresentação, todos presentes. Alguma dúvida, alguma questão?